Certo. Depois, verso 4. Eu estou a mostrar-vos porque que o ministério de muitas pessoas ia terminar em amém. Desafio. Verso 4. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito. Verso 5. Levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Oh, sim. E depois ele disse, o que é que ele deve fazer? Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. O que é que você deve fazer? Eu vou ler eu mesmo. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Agora, esta é uma grande tentação. Muito, muito grande. Eu penso que essa é a maior das tentações. É muito maior do que a do pão. Sim. Muito maior. Por quê? Porque este é o atalho para conseguir tudo em um segundo. Sim. Jesus veio para os reinos deste mundo. Satanás disse, eu vou dar para ti. Não vai ter nenhuma cruz. Não vai ter nenhum batimentos. Não vai ter os fariseus à tua espera. Você não vai ser desafiado. Você não vai ter lutas. O teu ministério vai ser conseguido em 1 minuto e você está livre. Um atalho, uma abreviação, uma restrição de tudo. Agora, eu quero que você saiba que não há atalhos no ministério. Você não pode tomar a igreja de alguém e tirar 3/4 da igreja e em 1 minuto você é um pastor de uma grande congregação. Não tem nada como isso. Olha para a minha cara. Eu tenho feito isto por... Olha para a minha cara. Regarde o visage de l'évêque. Il dit, il n'y a pas de raccourci dans le ministère. Tu ne peux pas prendre le 3/4 de l'église de quelqu'un et dire, dans un jour, tu es devenu pasteur des gens que tu as coupé de l'église de quelqu'un. C'est pas possible. Oh, sim. Você me vê aqui a pregar assim? Na semana toda passada, eu estava a pregar num acampamento, desde manhã até a noite, desde segunda a sábado. E eu terminei. E agora estou aqui. Não há nenhum atalho para trancar o que você deve fazer, para fazer o que você quer fazer. Não há nenhum caminho mais curto. Desculpa. Você não pode apenas levantar-se e ficar grande. Jesus sabia. Não vai existir nenhum atalho. Todos vocês, jovens, não vai existir nenhum caminho curto. Quantos anos você tem? 26. Quantos anos você tem? 22. Quantos anos você tem? 24. Quantos anos você tem? 25. Quantos anos você tem? 40. Quantos anos você tem? Não há nenhum caminho curto. Olha para o nosso presidente, o atual presidente do Ghana. Não houve nenhum atalho para ser um presidente. Ele já tentou antes. Ele já tentou antes. Não tem nenhum caminho curto. Mas o diabo mostrou, apenas faça isso. Você pode fazer muito rapidamente. E depois tudo terminou. É só isso. É só isso. Não, não é só isso. Não é só isso. E não vai terminar. Não. Então, todo mundo que pensa, eu vou de repente ser um evangelista, assegurar isto e aquilo, eu apenas tenho que comprar um caminhão e... Soudainement, je serai évangéliste. Il faut seulement acheter un camion. C'est fini. Nestes dias, quando eu vou para a cruzada, quando eu estava lá no norte, o lugar, e como o lugar é, se você pode ir para lá, se você puder ir para lá, ninguém até pode vir à cruzada, já é uma realização.
Oh sim. Oh sim. Ir para lá e ficar lá. Até os políticos, quando eles estão a fazer eleições, eles passam pelos lugares. Eles ficam lá, de pé, falam, e depois eles entram com o seu carro e voltam. Nós ficamos lá, nós vivemos lá por dias. Oh sim. Então, para mim, é uma grande coisa. Não há nenhum atalho. Não há nenhum atalho. Sim. Para ser qualquer coisa. Então, quando o inimigo te oferece o atalho, orangulize, ou diga mais coisas sobre este homem de Deus. Diga mais coisas sobre este homem de Deus. E as pessoas vão sair e as pessoas vão saber a verdade e as pessoas vão ser convencidas e as pessoas vão sair para longe dele e todos eles virão para ti. Você entende o que eu estou a dizer? Não é assim. Não é assim. Não há nenhum atalho. Et les gens vont voir la vérité et tout le monde va quitter l'homme de Dieu, ils vont venir vers toi. Mon ami, ce n'est pas comme ça. Para cristãos, para alguém que está no ministério, lembre-se. Agora, a terceira tentação. Esta é uma outra forma de trancar o teu ministério. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Voe. Si tu es le Fils de Dieu, il faut voler depuis là haut. Il faut voler. Oh yes. Oui. Oh sim. Esta também é uma forma de terminar com o teu ministério. É por isso que o ministério de algumas pessoas não funciona. Porque, primeiramente, tudo que o diabo te diz para fazer não é bom. E número dois, um pastor tem poder. Mas usar mal esse poder que você tem é um dos mais terríveis erros que termina ministérios. Un pouvoir, mais maintenant pour utiliser le pouvoir, mal utiliser le pouvoir, c'est une erreur terrible à faire dans le ministère. Voe. Voe. E Jesus podia voar. Se ele podia andar na água, ele podia voar. Isso não é um problema. Isso, voar, não é um problema. Ele andava sobre as águas, ele falava para tempestades, ele falava para árvores, morre. Amanhã eu estarei de volta. Mas você não pode usar mal o teu poder. Como é que você pode usar mal o teu poder? Eu nunca ouvi sobre isso antes. E sobre o poder que você tem sobre o dinheiro? Quase todo pastor pode comandar que o dinheiro venha até ele. Traga o dinheiro para mim. Escreva. Hoje a oferta foi 30 mil. Escreva 20 mil. E depois coloque os 10 mil no carro, na bagagem. Envie o resto via dinheiro móvel. Há o dinheiro vivo e há o dinheiro móvel. Então separe o dinheiro móvel. Você pode separar o dinheiro móvel para um diferente lugar. Você também pode usar mal o teu poder sobre pessoas. Oh sim. Porque as meninas jovens, belas da igreja, não deixa nenhum grande pastor ou que seja dormir contigo. Ou fazer algo a ti. É assim que você usa mal o teu poder. E você
usa mal o poder que Deus te deu e é uma maldição, porque Jesus disse, qualquer um que causar um desses pequenos a cair, ela não sabe o que você está a dizer e o que você está a fazer. Seria melhor que uma pedra fosse amarrada ao teu pescoço. Não existiam motos naquele momento, mas seria melhor que a tua perna seja amarrada a uma mota, como eles fazem na Palestina, e eles se conduzem durante a cidade ou pela cidade, porque uma jovem ou alguém que acredita que tu és como se fosse Deus. Cette pouvoir-là contre les jeunes filles. Et Jésus a dit, si tu fais ça, ce sera mieux quand on prendrait une pierre sur ton cou et on te laisse dans la mer. Donc c'est une chose dangereuse. Existem alguns homens e rapazes que se veem como conquistadores. Ou sim. Eu sinto que eu estou a falar para mim mesmo e o que eu estou a dizer é como se fosse algo que não aplica a essa pessoa. Então eu vou parar de pregar. Porque o que eu estou a falar não é... É como se fosse fora do contexto. Então, Lucas capítulo 4. Agora, Lucas capítulo 4. Jesus sobreviveu ao primeiro ataque. Depois ele foi... Eu queria dizer, Jesus gosta de problemas. Ele foi para dizer que eu sou ungido. A primeira coisa que ele foi para fazer é para dizer que ele sobreviveu o teste da unção. Então, toda a tentação, depois dali ele saiu, ele foi para a sinagoga para na realidade dizer que eu agora sou ungido. Então, em Lucas capítulo 4, vá para o verso 17. Verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. Eu vou pregar, porque eu me sinto ungido. Eu não penso que ele estava a ler na sinagoga antes. E ele encontrou a mensagem certa. Para vocês que querem mensagens originais, aprenda a copiar mensagens. Olha para mim a pregar aqui. Olha para mim a pregar aqui. Por copiar mensagens. A pregar com o mesmo título e a mesma coisa. É assim que todos os bons cantores aprendem a cantar. Eles copiam tudo. Eles cantam até você ficar muito bom. Oh sim. Então Jesus tomou a mensagem e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, como eu fui ungido. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Que mensagem linda! Verso 19. Verso 19. A proclamar liberdade aos cativos. Continua. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro. E sentou-se. Uau! E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E você vê, nenhuma chamada fica sem contestação. Vai existir uma reação imediata. E ele começou a dizer a eles: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho. Agora, as perguntas começaram. Não é este o filho de José? Esqueça sobre a unção. Será que você não é o filho de José?
Esqueça sobre a unção. Nós ouvimos as tuas cotações de Isaías. Será que você não é o filho de Isaías? Uau! E ele disse, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Verso 24. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Mas eu vos digo, e depois ele começou a dar-lhes outras revelações. Muitas viúvas estavam nos dias de Elias. Mas nenhuma delas foi enviada a Elias. Ele gostava do ministério de Elias. E a nenhuma delas foi enviado Elias. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de quê? De ira. Agora, olha a reação. E levantando-se, apenas a unção, eles levantaram-se. É por isso que eu estou a dizer que vai ter desafios para a tua chamada. E o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Quando nós formos para a cidade santa, um dos lugares que nós iremos é para este lugar. Há um lugar com uma rocha e eles acreditam que foi dali que eles levaram a Jesus para o atirar. Era o único lugar ali de onde você pode atirar alguém. Estamos terminados contigo. Estamos terminados contigo. O que é unção? Sentem-se. Estamos terminados contigo. Estamos terminados contigo. O que é unção? Você nunca vai ser ungido nesse mundo. Você nunca vai ser ungido nesse mundo. Há uma reação. Satanás não quer que você seja ungido. Ou até mesmo para dizer. Ele não quer que você diga. Ele não quer que você acredite nisto. Oh, sim. Por quê? Porque foi apenas a unção que me trouxe aqui. Não foi a minha educação. Eu tive uma boa educação. Não a minha família. Eu tenho uma boa família. Não o meu passado. Mas eu tive um bom passado. Não as coisas que eu tive. Nada delas trouxe-me para onde eu estou. Foi apenas a unção do Espírito Santo que me colocou aqui. Não é pelo poder. Não é por violência. É pela unção. Eu quero que você acredite na unção. Eu quero que você lute pela unção. Nenhuma unção vai ficar sem contestação. Você vai ser desafiado em 2 Samuel, capítulo 22 e verso 44. Também me livraste das contendas do meu povo. Amém. Agora, a próxima pessoa que você vai ver que foi ungida foi Davi. 1 Samuel capítulo 16. Samuel tomou o chifre e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor chegou a Davi a partir daquele dia para frente. A partir daquele dia para frente. E o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 16 e verso... O que aconteceu depois? Apenas veja a próxima coisa que aconteceu. Golias apareceu. Hey! Davi quase morreu. Ele quase morreu.
Uma pequena unção que alguém veio para colocar sobre ele. Um gigante está a vir para o matar, pessoalmente. Sim? Nós apenas não temos tempo para ler tudo, mas você vai ver desde 1 Samuel 16 até 17. Você vai ver, você encontrou Golias. Você não é que você não é ungido. Não é que você não é ungido. Muitos de vocês, os Golias foram capazes de vos apertar e até capaz de vos fazer não começar. Alguns dos Golias estão sentados na tua igreja, eles estão apenas a olhar para ti. Alguns de vocês têm até 3 Golias na vossa igreja. 3 Golias. Tem alguém aqui com 3 Golias. Deus me mostrou 3 Golias. E eles sentam lá quando você prega. E por causa deles, você está em perigo. Você pode facilmente morrer. O que eu quero dizer quando eu falo de morrer é que o teu ministério pode facilmente morrer. Eles são poderosos. Ei! Apenas uma pequena unção. Samuel vem com óleo e coloca sobre ele, e você se levanta, e a próxima coisa, Golias está a vir. Você vê com um grande, o que seja, para eliminar-te. É por isso que você vê pessoas que são ungidas, que têm muito stress, que eles estão deprimidos e sob pressão, e os Golias estão a lançar dardos e grandes espadas, maiores até do que ele, que não são do seu tamanho. À cause de l'onction qui est venue sur lui. C'est pourquoi quand tu vois les visages de Owen, ils sont stressés, l'air stressés, avec beaucoup de problèmes. Some even have Alguns até têm Goliatilates. Essas são as mulheres Golias. Goliatilates. Elas também estão na igreja? Les épouses Goliath. Goliates. Goliates. Goliatinas. Goliatinas. Certains ont de Goliathines. A Goliath is a big challenge. Grande desafio. Golias é grande desafio. O maior desafio da vida de Davi. Oh, sim. Você vê? Existem pessoas que podem dizer os maiores problemas da minha vida toda que foi Golias. É o que o fez famoso. É o que fez Davi famoso. Os maiores e o mais difícil. Depois de Golias tiveram mais, mas este foi o maior. Existem muitas pessoas que os maiores desafios das suas vidas são goliatinas. C'est après Goliath maintenant, David était connu. Mais pour beaucoup de personnes, leur plus grand problème, c'est Madame Goliathine. Madame what? Senhora o quê? Madame Goliathine. Senhora Goliathine. E eu sei que quando eu falo, você não entende o que eu estou a dizer, porque... Oh, sim. Porque para alguns o problema não é os obreiros ou os coristas ou esse tipo de pessoas. É Goliatina. Oh, sim. Pergunta ao seu vizinho: será que a senhora Goliatina está no teu ministério?
Um irmão, quando ele casou-se, um irmão casou-se. Ok. Agora, a segunda unção de Davi. A segunda unção de Davi. E os homens de Judá they anointed King David over the house of Judah. And they told David, saying, that the men of Jabesh Gilead were they that buried Saul. All right? D'accord. Então vieram os homens de Judá e ungiram a Davi, Verse 4. Verset 4. rei, sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes Gilead foram os que sepultaram a Saul. Ils ont oigné là David pour roi sur la maison de Juda. David was anointed 3 times. Davi foi ungido 3 vezes. The second anointing. Esta foi a segunda unção. The first anointing A primeira unção was by foi Par Samuel. por Samuel. Now Samuel was gone. Agora Samuel The second anointing já tinha ido. Agora a segunda unção foi pelos homens de Judá. Sublinhe os homens de Judá. de Juda qui sont venus oint maintenant. What's the response to that? Qual foi a resposta a isto? What's the response to that? Qual foi a resposta a isto? Verse 8. Verso But Abner, 8. Mais Abner, Abner, Porém, Abner he took Ishbosheth, il a pris Ishbosheth, the son, filho de Né, fils de Saül, tomou, put him over to Manahem, il le fit passer par and Manasseh. made capitão diz, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maim e o constituiu rei sobre Gilead. Essa foi a resposta. Você é o rei? Você não é o rei. an alternative. Tem uma alternativa. So immediately, Imediatamente depois de Davi ser feito rei, made another person. uma outra pessoa fez outra pessoa rei. Un roi. Oui. Yeah, you are not the king. Você não é o rei. É isso que eu estou a dizer. Quando você Not anointed. C'est pourquoi tu dis tu es diz, eu sou ungido, alguém vai dizer, você não é ungido. Ontem, quando eu vi no reino do Espírito, eu ouvi, saia Le daqui. domaine d'esprit, j'ai entendu quelque chose me dire, oh, va-t'en. Oh, shut up. Oh, cala-te. Oh, nonsense. Oh, absurdo. How many feel that Quando vocês sentem hear something like that? que algumas vezes você ouve algumas coisas assim, oh, saia daqui. Oh, ce sont des Oh, lixo. des poubelles. Oh, Tu es Who qui? do you think you are? quem você pensa que você é? Yeah. Oui. Hã? And so what? E então o quê? Get away. Saia daqui. Yeah. As soon as David was made king, Assim que Davi foi feito rei, get away. oh, saia daqui. Who is king? Oh, quem é o rei? You are not. You are not. Você não é o rei, você é nada, você não é um rei. Amen. Get away. Saia daqui. Yes. Sim. So Então, be surprised. você vai ficar surpreso. If you like stand for elections in your church, Se você quiser, entre em eleições na tua igreja. you see that you may not win Você vai ver que você pode até nem ganhar as eleições Gagner à l'élection. in your own church. na tua própria igreja. Yes. Oui. Sim. You may not win the election. Você pode não ganhar as eleições. Pas gagner. Yes. Sim. Yes. Sim. And I tell you, if E eu you vos have a digo, church, se você tiver uma igreja de 200 pessoas e eles votarem, and then when they vote, e quando eles votarem, even 5 people até 5 pessoas votarem contra ti para ser o pastor, you realize that ao você pregar, você vai ver quem são as 5 pessoas que disseram Si tu que eu não es devo de ser 200 personnes, et puis tu fais des o presidente. 5 personnes disent, il ne te veut pas. Quem são eles? Tu seras étonné, gars. Qui sont les 5 will affect personnes? you. Oui, Vai ça va afetar-te. te toucher. so that's what Abner did to David. É isso que Abner fez a Davi. King, not David. Este deve ser o rei, não Davi. Yeah. Oui. And it's like an accusation. E é como se fosse uma acusação. Tu n'es pas. Você não é. Yes. Oui. You are not. Tu n'es pas. Sim, você não é. Ei, All my life and my ministry, toda a minha vida é o meu ministério. I've been introducing myself and insisting on it. Eu tenho introduzido a mim mesmo e insistido nisto. Eu insisto. Delivered me Deus me livrou strivings das contendas of the people. Du peuple. do povo. Come, I'm here. C'est pourquoi É por isso que eu estou aqui. Amen. Amém. Now,
Agora, The third anointing. How many want to a see the terceira anointing of David? unção. Quantos querem ver a terceira unção? Quantas vezes foi Davi ungido? 3 vezes. Each time there was a E reaction. First em time, cada tempo houve uma reação. Primeira vez foi Golias ou Goliatina. A segunda vez foi Abner, que disse: não, você não é o rei. Saia daqui. Você não é o rei. Este é o que é o rei. Eu vou fazer a ele rei. Première fois, l'onction, c'était qui? Goliath ou Goliathine qui était le problème. Deuxième fois, il était loin, c'est Abner qui était le problème. Il a dit, tu n'es pas le roi, va-t'en là-bas. C'est pas toi qui es le roi. wow. Uau! Now the third anointing Agora, of David. a terceira unção de Deuxième onction Davi. de David. And so all the elders of Israel came to the king, and David made a league with them, and they anointed David king over all of Israel, including the part that he Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles acordo entre Hebron perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, incluindo a parte que Abner não queria que Davi fosse rei sobre. Maintenant, How many are glad Agora, to be anointed at this conference? Quantos de vocês estão felizes de ser ungidos nessa conferência? So you are just like King David. Então você é apenas como o rei Davi. That you are anointed Quando vocês to build a church. acreditam que você é ungido para construir a igreja, No calling is going to go uncontested. que nenhuma chamada vai ficar sem contestação e sem desafios. Now in 2 Samuel, Agora, 2 Kings, em 2 Reis, ou 2 Samuel, o mesmo capítulo, em verso chapitre verset 21, verse 21. 21, verset 21. Where were we? Yeah. onde estávamos nós? No. Which chapter were we? 2 Samuel 5. Verse 17. Oh, no verso 17. 17, verse 17. Verso 17. Now, when the Philistines, Ouvindo, pois, os filisteus, Et les Philistins when apprirent they heard quando eles ouviram that they anointed que haviam ungido a Davi, anointing ils ont a unção, all the Philistines, like it rei sobre tested Israel, their armies. todos os filisteus, isso mexeu com as tous les Philistins. forças armadas. Quand ils ont Todos os filisteus subiram em busca de Davi Fight him. pour chercher David, David heard of it. para lutar contra ele, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Came and spread themselves. E os filisteus vieram e se estenderam. To him being anointed. A resposta a ele ser ungido. pour le fait qu'il était loin. Uau, Please. por favor. There is always a reaction. Há sempre uma reação. Nobody wants you to be like, nobody wants you to be a pastor. Para ser real, ninguém quer que você seja o pastor. Você não pode ouvir no reino do Espírito absurdo, estúpido. Quem é você? Saia daqui. São os filisteus a se espalharem contra ti em resposta à unção em ti. Eles querem que você se cale. Ah, as pessoas não querem que eu pregue. As pessoas não querem que eu pregue. Não querem que eu ensine. Eles não querem que eu diga as minhas mensagens. Eles não querem que eu pregue sobre lealdade e todas as coisas que eu tenho pregado. Eles não gostam. É uma reação. Oh, sim. É uma reação. Olha para o verso 17. Quantos de vocês estão impressionados com essa escritura? Que é uma resposta direta. Ouvindo, pois, os filisteus, que haviam ungido a Davi rei. Todos eles vieram para lutar apenas com Davi. Eles estavam em busca de Davi por causa da unção. Sim. Então você vê, uma das coisas é que é por isso que nós temos companhia. Quando você tem companhia e você ouve o problema de outras pessoas, não, você começa a dizer: oh, uau, o meu não é tão mau. Oh, sim. Sim. É por isso que eu partilho os meus problemas. Você vê, um dia eu fui para pregar em algum lugar, eu estava a pregar sobre lealdade e a partilhar as mesmas coisas que eu partilho. Depois daquilo, o pastor disse para mim: parece que você passou por muita coisa.
He said, it seems you've Ele been disse, through- parece que você passou por muita coisa. Oh, yeah. Oh, sim. Oh, yes. Oh, sim. So, Então, any fight you are experiencing, qualquer luta que você estiver a experimentar, get to your heart. não deixa entrar no teu coração. Ton cœur. Let me tell you something. Deixa-me dizer algo. You always have to have a standing army Sempre que fighting. você tiver They are, I mean, em luta, você sempre tem que ter uma always fighting somewhere, but they are doing their country Uma and there's a fight somewhere. tropa Tu dois toujours avoir une armée forte, toujours prêt. em Pour pé. l'Amérique, Você vê ils sont que a América, en train de eles estão a fazer guerra em outro lugar, mas eles estão a construir o seu próprio país. You can't be like Sweden. Você não pode ser como a Suécia e todos esses países pequenos. Eles não têm I mean, a guerras, mas you um poder do mundo. Você está a desenvolver o teu país de uma forma will be fighting. boa. E você vai estar a lutar em Afeganistão, você está a lutar em Iraque, mas no teu país charging tolls and você está a desenvolver o país e a cobrar taxas e a bombardear outro lugar. grace to be bombing Receba a graça para bombardear inimigos e ao mesmo tempo construir a igreja. E você dispara no ar e você está a bombardear o inimigo e ao mesmo tempo a construir. Et en même temps construire au nom de Jésus-Christ. Amen. Yesterday I was talking Ontem to a eu witness estava a falar pastor, para Hier, je um parlais pastor avec da le pasteur de Winners Chapel. telling that a Capela they're dos in Vencedores. for about 16 years. Ils ont été Eles à la cour au Têm tribunal estado por 16 no ans. tribunal durante 16 anos And they are expecting the final e eles estão à espera do December verdito final Ils s'attendent em dezembro. Por 16 anos, take their church. alguém que quer tomar a sua igreja e o seu edifício, La construction de tomar tudo, Came to start a church here. eles vieram para começar uma igreja aqui. 16 years. Por 16 ans, Por 16 anos, ils sont au tribunal. But at the same time, eles estão no tribunal, mas ao mesmo tempo, eles estão a construir. C'est ça? É isso. yes. Sim. You may not know. Você pode não Je saber. n'ai pas au courant. You see, it's a sign of your greatness. Você vê, é um sinal da tua grandeza. Sim. Assemblies of God is a great church. A Assembleia de Deus é uma grande igreja. You see them fight Você vê eles a lutarem for things. Tu les vois en train de combattre beaucoup de At the choses. same time building. sobre muitas coisas, mas ao mesmo tempo construir. It's actually a sign. The small countries don't do that. Os pequenos países não fazem isso, Bon, d'ambitieux comme ça. But the bigger the nation, mas quanto maior o país, somewhere, On eles combat quelque part. On construit, on développe. bombardeiam em um lugar e constroem em outro lugar. Receba a graça de bombardear. look at verse 17. Olha para o verso 17 outra vez. É um verso interessante. Você está a ver? Olha para isso, esse é o livro. Eu vos disse que houve muito drama nos céus, não é? Est-ce que ce n'est pas vrai? Não é verdade? O lançamento do livro, esse é o livro. Esse é um livro tremendo. Esse é o tremendo, o livro que está a controlar o mundo inteiro. Quand les Philistins Ouvindo, ont pois, os entendu- filisteus, Oui. Every time there's an anointing on you, sempre que tiver uma unção em ti, there's a reaction. Il y a há une uma reação. It's a reaction. Il y a une Há uma réaction. reação. Sim. I believe that I am Eu acredito more que eu estou anointed today a desfrutar de mais unção hoje Je crois de que quando je suis eu encore comecei. davantage beaucoup d'onction, plus que quand j'ai commencé. Oh yeah. Oh, sim. Because at different times I've received different gifts that I know. Porque em diferentes momentos eu recebi diferentes dons que eu sei. Existem muitas coisas que eu estou a fazer agora. Existem mais coisas que eu faço com mais facilidade. Oil in the engine Quando há óleo no motor, easily. Ça marche move-se mais rapidamente. As coisas movem-se mais rápido. Because it's anointed. As coisas são mais fáceis por causa da unção. Faz ficar mais fácil. Oh, sim. Oh yes. Oh, sim. Oh yes. Oh, sim. Just like that. It's just Apenas assim. going. Yeah. E Ça começa a marche ir. parce qu'il y a l'huile dans la moteur. Oui. You'll be doing things more easily. Você vai fazer coisas com mais facilidade. Reactions. Vai existir mais Tu reações. feras les choses plus faciles, mais il y aura aussi des réactions. Amen. Amém. Now let's see some more Agora, reactions. vamos ver mais Beaucoup de reações. réactions. Hey, Ei, how many are surprised that there are a lot of quando vocês estão surpresos que existem muitas reações, for breakfast break soon? nós vamos para o nosso intervalo do pequeno almoço
Vocês já tiveram um pequeno almoço? A lot of no. Oh, ok. Existem muitos nãos. We're taking our breakfast break in a minute. Nós vamos tomar o nosso Actes intervalo do pequeno almoço Amen. Amen. em 1 minuto. Atos capítulo 20. Now, Agora, Maintenant, Paul Paulo decided to be an apostle. decidiu Paul ser décide um d'être apóstolo. un apôtre. He decided. Ele decidiu. How do you become an apostle? Como é que On você devient un apôtre. fica um apóstolo? Acts 20, verse 25. Atos 20, verso 25. I see the apostolic grace coming on Eu vejo a graça apostólica a vir sobre La alguém. grâce apostolique descend sur quelqu'un maintenant. And you see how to become an apostle in verse 25. E você vê como ser um apóstolo no verso 25. E diz: E agora, I know eis that que eu you sei all, que among todos whom I have vós, preaching por quem passei the kingdom pregando o of God, reino de shall Deus, see my face não no more. vereis mais o meu rosto. Moi, je sais que vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. A pastor is somebody you see his face all the time. Um pastor é alguém que você vê a sua cara a todo momento. But when you become an apostle, Mas quando você fica um apóstolo, there are people who won't see your face. existem pessoas que não vão ver a tua cara, But you still oversee them. mas você continua a supervisioná-los. It's not a small thing to Não é uma coisa pequena a care for people tentar or cuidar de pessoas ou pastorear pessoas que você não vai conseguir ver as suas faces. Essayer d'être pasteur de gens que tu ne vois pas. Yeah. Sim, When you enter você vê, the apostolic quando você entra para o apostólico mantle, Le manteau apostolique. manto, you now are able você agora é capaz de controlar, cuidar, supervisionar, bless conduzir, abençoar people who don't see your pessoas que não veem a tua cara. Contrôler, surveiller, bénir, diriger les gens qui ne voient pas ton visage. But when you have the Mas quando você tem a unção do pastor, they have to see your face. eles têm que ver a tua cara. Voir. If you leave, Se você sair, if you move away, se você sair para the people will also fora, as pessoas também vão sair para fora. So Paul was Então Paulo about to estava enter prestes into the a entrar apostolic para ministry o practically. ministério apostólico, Le praticamente. ministère apostolique de manière pratique. He had stayed with these people Ele for ficou some years, Il a resté com essas pessoas por alguns anos and now he's going e to agora bless them, ele vai without them seeing him. abençoá-los, mas sem eles o verem. Il le voit. There are many times I've encouraged people. I said, Existem muitas pessoas que eu já encorajei Cette église. a dizer: sai dessa igreja. they don't believe that when they move, Eles não acreditam que quando eles saírem, a igreja vai ficar bem. it's only an apostolic É apenas a unção apostólica help you to that. que pode te ajudar. The church will Você sai da igreja e a igreja C'est seulement fica l'onction bem apostolique e até melhor. Tu peux laisser l'église et avancer. L'église sera même mieux en ton It will even be absence. better. Oui, l'église sera Vai ficar ainda melhor. Mas quando você não entende a unção apostólica, você não consegue imaginar mover-se. Você vai pensar que depende de ti e você tem que ficar lá. Tu ne peux pas bouger et laisser l'église. Ça ne peut pas marcher. That's why I have that apostolic mantle. É por isso que eu tenho esse manto apostólico. Eu fui capaz de sair de Colegono, eu fui capaz de sair de Kodesh The church will still be there. C'est pourquoi e eu fui capaz de ir para cette onction o apostolique, centro je do peux primeiro quitter amor Colegono, e a je peux igreja quitter continua Kodesh, lá. Je peux quitter First Love et l'église sera toujours là. Receive the grace of an Receba a apostle. graça de um apóstolo. Recevez la grâce d'un apôtre au nom de Jésus. That's the apostolic grace. Essa é a graça apostólica. You have a church. Você tem uma igreja, Tell them, mas você diz a eles: you guys, ok, vocês não vão ver a minha cara. as much. Tanto. You don't see my face at all. Você não vai ver a minha cara de forma alguma. Eu os vejo depois. When I went myself to start a church in America. Eu fui eu mesmo para começar a igreja na América. Personally, Eu fui pessoalmente. I went there. Eu fui para lá, Started the church. fiquei lá, eu comecei a igreja, tive o primeiro culto I said, e eu you disse: see my face no more. vocês não vão ver mais a minha cara. I left them. E eu os deixei.
And they become a multitude. E eles ficaram muitos. Eles não reduziram Réduit Or finish. ou terminaram. Eles aumentaram. Essa é a unção apostólica. Não fique com medo. Se Deus está a elevar-te para o apostólico ou a conduzir-te para o apostólico, não fique com medo. Porque é um reino. É um reino. C'est une domaine. É um reino. C'est une dimension. And it does not depend on you. E não depende de ti. Depends on the Holy Spirit. Depende do Espírito Santo. Depends on God. Ça Depende de Deus. Oui. Oh, sim. I see Dennis here. It's our pastor. Eu vejo Denis aqui, é o nosso pastor de Botsuana. Vem, vem. Notre pasteur de Botswana. Faut venir. He went to start Vem. a church in Il est allé He's an commencer. apostle. Ele é um He apóstolo. started a church in Botswana. Ele foi para começar uma igreja no Botsuana. There were how many people? Pelo tempo que você estava a sair, eles eram quantas pessoas? About 70 people. Eram 70 pessoas e ele os deixou. E agora são He left them. You think that it's going to milhares. E você sai e você pensa que eles vão terminar. Il y avait 70 personnes, mais maintenant ils sont dans les milliers. Ils croyaient que l'église All allait the finir. people he trained. Todas as pessoas que ele treinou, They have all become pastors. They todos are eles ficaram pastores. Tous les gens qu'il a formés aujourd'hui, eux tous sont des pasteurs. Todos eles. Todos eles. One time I was appointing them as pastors. I didn't know them. Uma vez eu estava a apontá-los como pastores e eu não conhecia eles. I asked, so when did you come? Oh, that's Pastor Dennis. Eu estava a falar com eles, a apontá-los e depois disse, quando você ficou pastor? Ele disse, oh, pastor Denis, todos eles. Todos eles. Estavam com ele. You will not see my face. E ele disse, vocês não vão ver mais a minha cara. Men and women. Yes. Adeus, Are you homens e mulheres. Você esteve lá? Eu estou a mentir? Não, eu estava lá. Homens e mulheres. Sans femmes, eux tous. Tu es devenu dans l'église, c'est pasteur afraid. Denis. Não fique com medo. I leave the church to Quando eu sair da igreja, vai terminar. L'église va finir. if you are a pastor and Se você é um pastor e você sair, Tu es pasteur, tu quittes l'église. vai terminar. Mas quando a unção apostólica está sobre ti, você vai começar uma e você vai mover e vai ficar lá. Você vai começar uma e você vai mover e vai ficar lá. Você vai começar uma, você vai mover e vai continuar lá. Mas, Denis, obrigado. Mas isso não vai acontecer sem desafios. Especialmente um apóstolo. Ah, eles vão lutar contra ti. Olha para isso. O próximo verso. Portanto, no dia de hoje vos protesto. Apóstolos falam demais. Falam demais. Eu quero ir por algumas coisas com vocês. Eu quero continuar a vos lembrar. Aqueles que esquecem. Que eu quero que vocês estejam conscientes que eu estou limpo do sangue de todos. Sim. Ele disse, portanto, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Porque existem coisas quando você quer dizer, a maneira como você vai olhar para mim com alguns olhos, eu vou decidir parar, porque eu não quero dizer outra vez, mas Paulo disse, eu nunca deixei de vos anunciar tudo. Oh sim. Oh sim. Sim. Eu disse tantas coisas. Tantas coisas. Tantas coisas. E eu disse aos meus filhos, todos vocês, os números de mensagens, pastores, acampamentos, ensinamentos, horas. Ontem nós estivemos aqui das 6h30 até as 5h30. Isso são 11 horas. Oh sim. Oh sim. E o verso 28. Olhai, pois, tenham cuidado por vós. Tomem conta de vocês. Faça questão de ir para os céus. E por todo o rebanho. Porque vocês sabem, eu não estarei aqui. Essa é a unção apostólica. Por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para apacentar a igreja.
Ne leur donne pas de bonbons. Não dê a eles Don't give them just balas ou rebuçados. orange squash. Ne Não leur dá donne pas a eles des boissons d'orange. gelados de laranja. Não dê a eles Neem tree branches to eat. Ne leur donne pas des branches de l'arbre varas à manger. Hein? de uma árvore para comer. Il faut les Alimente-os nourrir with food. Avec com comida. nourriture. the church of God. A igreja de Deus, Purchased with his que ele resgatou com seu próprio sangue. Par son propre sang. But because I know, Porque eu sei, I know that Je sais que after my departing, that porque eu sei isto, que depois da minha partida, quando eu começar o manto apostólico, quando eu começar a tentar fazer coisas, see me, and another one, uma está aqui onde vocês não me veem, assim que eu começar esse tipo de coisa, cet appel apostolique là. there will be a challenge. vai existir um desafio. Grievous wolves. Entrarão no meio de vós lobos cruéis. People who have one church, when they Então, pessoas que têm loyalty, uma igreja, quando eles me ouvem a pregar sobre lealdade, eles dizem, quem é que disse que há desleais aqui? Qui a dit qu'ils sont en train de quereller they ici? don't have churches at places where the people don't see their faces. Eles não têm igrejas onde pessoas não veem as suas caras. They don't have churches at places where Eles não people don't see veem their faces. a igrejas em lugares onde pessoas não veem a sua cara. Ne voient pas leur visage. Yes. Sim, I have a church in Johannesburg. eu tenho uma igreja em Joanesburgo, Where you are? onde você You está. don't see my face. Eles não veem a minha cara. Livingston. Eu tenho uma igreja em Livingstone. The church with Eles não veem a minha cara, mas eu estou a construir a igreja com edifícios. Je suis en train de construire. Sim. And when you have that E quando você tem esta unção, that's when you will suddenly é aí realize all onde você vai, are relevant. de repente, entender que todos os livros são relevantes. Você vai ter aqueles que esquecem. That's why Paul said, É por isso que Paulo disse, I want you to eu quero que você... take you to bear record. How does he say it? Et c'est pourquoi Paul a dit, vous êtes Como é que ele disse? Scripture. Wherefore Escritura. I take you to record No this dia de day. hoje vos protesto. d'être témoin aujourd'hui. Amen. Amém. Because there are those who are proud. Porque existem aqueles que são orgulhosos Those who forget. e aqueles que se esquecem. Try apostolic work. Tenta o trabalho apostólico. Tenta o manto do apóstolo. E imediatamente There will be those vão existir aqueles leave you. Il y que aura les gens qui vont vous deixam você. Les gens vont te Vão existir aqueles que deixam você. Exatamente. Those who leave Vão existir aqueles que you. deixam você. Amen. Amém. Those who leave. Aqueles que qui quittent. deixam. Ah oui. There will be those. Vão existir. Hello, Reverend Steve. Olá, reverendo Steve. Try to be an apostle. Tente ser um apóstolo. Try to be an apostle. Tente ser um apóstolo. And then you will see E você vai ver something you cannot imagine. algo que você não pode imaginar. Grievous wolves Les Lobos cruéis. enter in among you, not sparing the body. They don't mind at Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Eles não se importam de pessoas que não vão para os céus, pessoas que saem da igreja, que toda a igreja fica destruída. Eles não querem. Eles não pouparão o rebanho. Até a própria salvação deles, eles não se importam. Ils ne vont même pas épargner les gens parce que eux ils s'en foutent si les gens vont mourir, aller en enfer. Les gens ne vont pas. Ils s'en foutent. Ils sont des loups redoutables. yeah. Oui. Sim. 30. Verso 30. And of your own selves. Et ils se E lèveront que contre vous-mêmes. de entre vós mesmos se levantarão homens. So the problem is not going to be from outside. O problema não será de fora. It's going to be O problema from será people within de pessoas who rise up. dentro Le problème que vient se de levantarão. nous qui vont se lever. Amen. Paul was saying Eu this digo, 2000 Paulo estava a dizer years isso ago há as he 2000 was anos about atrás, to start ao que ele apostolic estava a ministry. começar, He had prestes been a começar o apostle to them, apostólico but now he was going to be an apostle to ministério. them, and they were not going to see his e face. ele iria ser o apóstolo e eles não iam ver a sua cara. E ele disse, assim que eu fizer esse passo, é isso que vai acontecer. 2001, il était en train de faire le ministère pastoral sur le point de commencer l'appel apostolique. Il a dit, dès que je quitte et je commence cette œuvre, les gens vont se lever parmi vous et ils vont se comporter comme ça. Men will come up Les hommes vont se Homens se levantarão and will say perverse e things. que falarão coisas perversas. perverses. The perverse Agora, as coisas perversas, você vê em Apocalipse, diz que
alguns homens vão se levantar a blasfemar e a dizer grandes coisas. Blasphémer et dire des grandes choses. Speaking great things, A falar grandes coisas, a blasfemar. A falar grandes coisas, a blasfemar contra Deus. Il parle des A choses blasfemar contra aqueles que estão à volta amazing. C'est très étonnant. da igreja. Incrível. What is the reason? Look at it. You see, there was given to him a mouth speaking great things and blasphemies. And Olha para aí. was given unto him E to foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Não para sempre. Deus permite que pessoas digam coisas terríveis. Estes aqui estavam a dizer grandes coisas e blasfêmias. Une bouche qui porferait de grandes choses et de blasphèmes. Et le pouvoir agir 42 mois lui fut donné. Donc ce n'est pas pour toujours. C'est pour juste 42 mois et puis c'est fini. Oui. Ah, And they were speaking, the mouth e eles estavam a falar, e a boca estava a falar, blaspheming. Des a blasphèmes. blasfemar, Des blasphèmes. a falar blasfêmias. Power is given to such people. E poder é dado a pessoas assim A season and for para a falar reason. And I por think uma temporada e por uma razão. E eu penso que a razão it's like a credential. é como se fosse uma credencial. What have you been through? O que é que você já passou And what sobre? have you survived? E o que é que você já sobreviveu? Et ces personnes étaient données ce pouvoir de parler de blasphème pour un court de temps, une saison. Et je crois que c'était pour une raison. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme un apôtre doit avoir des crédentiels dans son résumé. I am a different person because of what I've been through. Eu sou uma pessoa diferente por causa daquilo que eu já passei por. Because of what I've heard. Por causa daquilo que eu já ouvi. People say about me. As pessoas a dizerem sobre mim. Sim. And insults. Insultos. Yes. Sim. I mean, some of you are meat that is not cooked. Certains parmi Eu, vous, vous êtes eu digo, de la viande muitos de vocês são carnes que ainda não foram cozinhadas. You are not. Vocês são carnes cruas e vocês não são prontas para ser usadas. Sim. One time I went to the kitchen and Uma vez eu fui the meat. para a cozinha e eu vi a carne e disse, o que é isso? You are going to eat. É isso que você vai comer. You eat it when it's nicely. Mas você come quando está bem il dit, on va preparado manger, c'est e bien você cuit. cozinha com On utilise la fogo. chaleur pour faire cuire la viande. And pepper. E Avec piment dedans. And salt. o pimento Avec du e sel. sal, Spices. Avec E- des épices. Ginger. Avec des gingembre. And piripiri ou jindungo, Rwandan pepper. There's E a special pepper in Rwanda. pimento da Ruanda tem pimento especial, agabanga. Il y a un piment rwandais spécial appelé akabanga. Oh, yes. Oh oui. Oh, sim. Oh, yes. Oh, sim. You have one in Nigeria. Você tem na Nigéria que é chamado o quê? Atarudu. Acarudo. Nigeria, It is a special type of pepper. É um especial tipo de appelé atarodo. The hottest. ardente. C'est trop chaud. C'est É trop chaud. uma pimenta ardente. A mais Rwanda quente is Kabanga. Yeah. no Ruanda é a cabanga. Kabanga. You'll be cooked with all these. Você vai ser cozinhado com tudo isto. And when you are ready, E quando você estiver pronto, in the Father's house there are many vessels. na casa do Pai existem muitos vasos. Você será servido. Você será servido depois de ser bem temperado Cooked with e fire. cozinhado com fogo. Oh, yes. Oh, Some sim. of you are not yet ready. É por isso que alguns de vocês não estão ainda prontos. Somebody here, salt is about to be put. Alguém aqui salta prestes a ser posto em How many você. know that there are some times if you put salt, it's painful. Quando vocês sabem que se você colocar sal em alguns momentos é doloroso. Ça fait mal. And pepper. E Piment aussi. o pimento, Somebody here, pepper is about to be put in. alguns de vocês, a malagueta está prestes a ser posta em ti. Eu não sei se será posta nos teus olhos, mas está a vir. I see it in the realm of the Eu spirit. vejo no reino do Espírito. Pepper is coming. Le piment A pimenta está a vir, o sal está a vir, Kabanga is coming. a cabanga está a vir Atarudu is e a tarudo está a vir. Atabanga vient et le piment atarodo aussi vient. Hey. Ei! Are you worried? Será que você está preocupado? Are you worried? Será que você está preocupado? But without it, Mas sem isso, without it, sem isso, you can't be used você não pode ser usado. and served. E On ne peut pas servido. se faire de toi. Yes. Sim, Yes. Tu ne peux sim. pas se faire de toi. So watch the scripture. Então, Let's go back to Acts veja a 20, escritura. please. Vamos para de volta a Atos 20, por favor. Atos capítulo 20.
e verso 20. They will say wild things Ils se leveront et Falarão diront coisas des choses perversas perverses. Oui. to draw away disciples para, after them. para atraírem os discípulos após si. You know, my son Você was vê? telling me the other day O meu filho estava a dizer-me no outro dia Mon fils me disait que Billy Graham, o ministério de Billy Graham, it was the criticisms, foram as críticas persecution e as perseguições de Billy Graham him known. que o fizeram conhecido. Mon fils me disait que c'était les critiques de Sim. le ministère de He Billy was Graham. severely Ele foi criticized. Il était severamente sévèrement criticado. critiqué. C'est à cause de ça que And lui, that's Sim. what actually made him to be E é known. isso que realmente o fez ser conhecido. Yes. Sim. So there, you see, there is nothing like Então você a vê, certain level of ministry não há nada como um certo nível de ministério without meeting all these things. sem encontrar tudo isto. toutes ces choses. So he says, Ele and why diz, are they doing that? e por que eles estão a fazer isso? Disciples Para atraírem os discípulos após si. Eles estão a tentar construir uma igreja ao dizer coisas más sobre essas pessoas. Dizer algo mal sobre a igreja metodista não vai fazer as pessoas juntarem-se à igreja carismática. Você está a perder o teu tempo. You are wasting your Você está a perder o teu tempo. Dire des mauvaises choses de quelqu'un ne veut pas permettre aux gens de venir vers toi. Dire des mauvaises choses de l'église méthodiste ne veut pas laisser les gens de venir dans les églises charismatiques. Si tu fais ça, tu perds ton temps. What you should say about O que você deve fazer sobre, o que você deve falar sobre a igreja metodista I want to é: learn from a eu very quero great aprender Je veux apprendre de uma grande igreja. I want to learn Eu quero aprender de uma Je veux apprendre dos pais des pères there before que estavam lá antes mesmo de eu ser nascido. They have been cooked for more than 200 years. Eles têm sido cozinhados por mais de 200 anos. 300 anos de estar a ser cozinhados nesse mundo. That is where they are. Isto é onde eles estão. Not even 20 years E old. você não tem nem sequer 20 anos. The fire has not yet O, been o fogo ainda não foi iniciado. And you are talking a lot. E você já está a falar demais. Saying bad things about the Catholic Church. Dizer coisas mais sobre a igreja católica não vai fazer Leave nenhum católico sair e vir para a igreja carismática. Você está a perder o teu tempo. L'église catholique ne veut pas permettre aux fidèles de quitter et puis venir dans une église charismatique. Tu perds ton temps. I'll tell you something. Eu vos digo algo. If anything, Se alguma coisa, the Catholic Church a igreja católica tem algo que is so wild é and so tão precious. tremendo e tão precioso Charismatics should learn from. os carismáticos têm que aprender You are in your de. church. Você está na tua igreja. Você não pode nem sequer fazer os coristas usarem o uniforme na tua igreja. Il y a quelque chose de l'église catholique que nous devons apprendre. C'est quelque chose de spécial. Hein? Toi, en tant que pasteur, tu n'arrives même pas à pousser O coro. tous tes choristes de porter des uniformes. The Catholic Church A igreja católica make people in podem fazer Argentina, pessoas na Argentina, people in Mali, pessoas no Mali, people in Ghana, pessoas no Ghana, people in Russia, pessoas na Rússia, people in America, pessoas na América, all wear the same uniform. todos vestir o mesmo uniforme 2000 years. Après 2000 ans, por 2000 anos. And not the choristers, the priests. Não os coristas, ce n'est même não pas os des coristas, choristes, os ce sont sacerdotes. les prêtres même qui portent l'uniforme. Think about the level of control Pensa sobre you have in your church. o nível de controle que você tem na tua igreja. Dans ton église. Some of you cannot. Muitos de vocês, When we went to certain countries, quando nós fomos para certos países, make their members do certain things. nós percebemos que os pastores não podem fazer os seus membros fazer certas coisas. Venir leurs fidèles à la croisade. Ou sim, você não pode dizer a ele, todos vocês venham na terça-feira. Mardi. Everybody should be here on Thursday. Todo mundo deve estar aqui na quinta-feira. We are all doing this. Nós todos estamos a fazer isso. You can't say. Você não pode falar. Eles não vão fazer. They say, look, you Eles vão dizer, talk to us like that. não, você não pode falar para nós assim. But the Catholic, Mas os católicos, even the shoes. até os sapatos, Show you which shoes you wear. eles te mostram que sapato você deve usar. Bonito. Is it amazing? Será que é incrível? So stop Então, trying to say para perverse de things to draw tentar people dizer after your church. coisas perversas para atraírem pessoas, para atrair pessoas para a tua igreja. It's a wasted effort. É um esforço It's a em prayer vão. for yourself. Faut prier pour toi-même. Ore por você mesmo. Dizer coisas mais sobre Dagwood Mills It's not going to make people join you. não vai fazer as pessoas juntarem-se à tua igreja. It's not going to change much. Não vai mudar muito. Changer. But that's the aim.
Mas esse é o objetivo. The more bad things Quanto mais coisas mais, to draw eu poder dizer para atrair discípulos após si. Verso 31. this apostolic ministry. Estou a vos dizer, esse é o ministério apostólico. Therefore, watch and remember. Portanto, vigiai. To go those who remember. Ele está agora a falar daqueles que se lembram ou aqueles que esquecem-se. C'est pourquoi veillez. Portanto, vigiai, Il y a lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia. Eu tenho pregado para vocês. That's where all these messages come. É de onde essas todas as mensagens vêm. É por causa da unção apostólica. apostolique de ma I vie. have to teach people. Eu tenho que ensinar pessoas. Don't join Não a junte-se bad group. De mauvais groupes. grupo mau. Jamais. Nunca. Those who are proud. Aqueles que são orgulhosos. Those who are ignorant. Aqueles que são ignorantes. Those who are dangerous. Aqueles que são filhos perigosos. Don't join them. Não se junte a eles. Don't join them. Não se junte a eles. Don't join them. Não se junte a eles. Those who are proud. Aqueles que são orgulhosos. Yes. Oui. Don't join them. Não se junte a eles. How many receive the apostolic anointing? Quando vocês receberam a unção apostólica, Receive it. And you receba. need this. You need E você to- precisa de Only ter. when you are in- É apenas quando você está a trabalhar como apóstolo. Whose face is not seen. Um apóstolo é alguém que a sua cara não é vista. Un apôtre, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas son visage. Pastor Bemba, can you imagine if Pastor Bemba, será que você pode imaginar se aquela bela igreja que você construiu, not seen a them tua are now somewhere else? cara não é mais vista lá? Higher thing than what you are doing. Ton église, là où tu es, É uma coisa maior do que o que você está a fazer. E você constrói uma outra e It's an anointing. a igreja continua lá. É uma unção. É chamada do manto apostólico. Quando você tem congregações. Eu comecei a igreja em Londres. They are my children. Eles são meus filhos. Of my church. C'est moi qui ai commencé. É a minha igreja. Ils ne me voient pas, mais ils sont mes enfants. C'est ça l'onction apostolique. So Paul Então was Paulo saying, there are estava a people dizer, who are proud. existem pessoas que são orgulhosos. They will accuse, they will say Eles vão acusar, eles vão dizer coisas perversas. pretend. This is men Aqueles of the rise of yourself. They will be with you as que sheep in- pretendem, eles vão estar como ovelhas, Where this message comes como from, those who pretend. Et il dit, cordeiros com peles de ovelha. De onde essa mensagem saiu? Aqueles que pretendem, aqueles que se esquecem, aqueles que são And orgulhosos. this is a new one, those who are offended. E este é o novo, aqueles que são ofendidos. As pessoas vão ser ofendidas. É parte da vida. It's going to happen to everybody. Isso vai acontecer com todo Those mundo. who are offended. Aqueles que são ofendidos. It's Sim, a very important book. é um livro muito importante. Sim, This is apostolic anointing our essa é a unção apostólica a trabalhar. those who leave you. Aqueles que deixam você. One of you is a devil. Um de vocês é um demônio. yeah. I mean, these are the words of Jesus. Essas são as palavras de Jesus, Apostle of our faith. o grande apóstolo da nossa fé. Aqueles que te honram. Because if you don't teach the people, Porque se você não ensinar as pessoas a honrar, insult the apostle when he's left. eles vão insultar o apóstolo quando ele sair. Vão dizer, oh, não se importa com ele, ele apenas veio. Nós estamos aqui no terreno. Et si tu n'enseignes pas les gens comme ça, et quand tu n'es pas là, oh, laisse-le. Nous sommes ici sur terre en train de travailler. Lui, il voyage seulement. Yeah. Oui. Sim, One guy, one local pastor, um he pastor told local the apostle who had moved away disse ao and apóstolo que se called moveu him. He e said, chamou-lhe. "What are you trying to E disse, do? o que é que você está a You are tentar trying to fazer? micromanage the Você está a church tentar from afar. You are trying to gerir a igreja. micromanage Você está a from tentar Ghana. microgerir a igreja a partir do Ghana. L'église, il a appelé le pasteur, il faut venir. Il dit, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu es en train de micromanager de l'église depuis le Ghana. Ça veut dire quoi? Oh yes. Oh, sim. Loyalty Lealdade and disloyalty. e lealdade e deslealdade. So this is Então, actually isto é na realidade. became an apostle. Assim que eu fiquei um apóstolo, The apostolic anointing. You see, the apostolic anointing came on me some years ago. você vê, a unção apostólica veio sobre mim há alguns anos atrás. Just a pastor. Avant, Primeiramente, eu era apenas um pastor, mas Apostolic anointing came a on me. unção apostólica veio sobre mim. To walk as an apostle. E eu comecei a andar como um apóstolo. First messages. Uma das minhas primeiras mensagens And this daughter, I could foi immediately feel lealdade e deslealdade. vous pouvez immédiatement sentir Eu quelque chose. C'était mon pude premier imediatamente sentir algo. message. Loyauté de when loyauté. we have the the camp, what is it called? Quando nós tivemos o acampamento Chimota, Girls Guide, yes. Girls Guide camp. 93. em 1993, So the church started 93 was when we moved. em 1993, Polygonal. não, nós estávamos em Colegono. So it's even before that. Foi até antes disto. Donc,
Em 1990, 89, 1990. I started 89, 90, eu comecei lealdade e deslealdade. Eu escrevi os pontos com uma lapiseira. A escrever, started to feel eu comecei a sentir imediatamente wolves and lobos e it's apostolic anointing. é a unção apostólica. Eu escrevi. The book was actually written in 1998. O livro foi escrito em 1998, 1998. But in mas em pontos e no papel, something that was everybody knew it already long before the todo mundo sabia, mesmo antes. disloyalty. Everybody knew it. 7 estágios de deslealdade. Immediate message of an apostle. É uma mensagem imediata de um apóstolo. When you carry the apostolic Quando anointing, você you start talking, Carrega a unção apostólica, você começa to have branches. Et tu portes cette a pregar essa mensagem imediatamente. É por isso que as pessoas apreciam quando você começa a construir outras filiais. Quando você começa, Tu commences les églises, tu vas commencer à Sim. apprécier les livres. So every Então, anointing is challenged. Chaque onction sera toda mise à la unção confrontation. é desafiada. E assim que eu fui desafiado, eu podia sentir There we are. e sentir algo. Aí nós Et estamos. voici maintenant ce que nous avons And aujourd'hui. by 1995, E por 1995, 1995 had the first major orangutan. 1994, 95, eu tive o primeiro principal orango. 1994. Eu estive em 1994. Major. O principal. O orangoutang majeur. I slept for 2 weeks Eu dormi por 2 semanas in my bed. na minha Thinking cama, that it was a dream. a pensar que fosse um sonho. I thought it was a dream. Eu pensei que fosse um sonho. Yeah. Sim, That's how early it started. é assim o quão cedo começou. It says, get away. La voix qui dit A va-t'en. pessoa diz, saia daqui. Oh, cale-se. Oh, who are you? Oh, quem é Oh, você? this is not a message. Oh, isso não é uma mensagem. Oh, this is nothing. Ça, Oh, c'est isso não é nada. Stamping on the books. Et les gens qui piétinent les Ficando em livres. pé em cima dos livros, a pisar os livros. Oh, sim, It's been years. Ça a été des tem années, sido But this is the response. por anos, mas essa é a resposta. And like Pastor Dr. Paul E como said yesterday, Dr. Paulinense disse ontem, você continua a lutar. go all out. Você continua a lutar de forma Il faut tout tirer. íntegra. We fight on. Você continua a lutar. Oh yes. Ah oui. Oh, sim. So I believe Então eu acredito that just as the Philistines que, spread themselves como os filisteus se espalharam 1 Samuel em 17, they spread themselves. primeiras, se sont répandus partout. 2 Samuel 5, 17. será que é 17? When the Philistines heard that they had anointed David, they came. Quando os filisteus ouviram que eles ungiram a Davi, eles vieram. Amen. How many are ready to fight back? Quando vocês estão prontos para lutar de volta? I won't let anybody de-anoint me. Eu não vou deixar ninguém me tirar a unção Ou bien éteindre ou l'onction matar a unção And the gift e o dom that is on my life. qui est que está sur na ma minha vie. vida. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Sit down. God bless you. Sentem-se, que Deus vos abençoe. Ah, Time for breakfast. é tempo para De prendre le petit déjeuner. o pequeno almoço. During the conferences, Durante breakfast time, lunch time, they are as conferências, Pendant la os conférence, tempos de le temps de petit déjeuner et déjeuner, ça varie. intervalo para o pequeno almoço e para o almoço Amen. variam. Amém. So when Paul finished, Então, quando Paulo terminou de falar com as pessoas, Paul a fini de parler, reminded them. ele lembrou-lhes. a rappelé. Amen. Amém. Verse 32. Verset 30. Verso 32 do capítulo 20, eu acho que é I commend you to God. valioso de ler. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Eu sinto que eu estou a falar da unção apostólica. Você começa a aprender a encomendar pessoas a Deus. Eu estava a dizer à igreja, há uma parte da igreja na América, na semana passada, eu disse, qualquer pessoa que é afetada com Yeah. Quiconque est touché falatórios perversos, la personne pessoas a saírem daqui, a pessoa não pertence a nós, deve sair. Se te move, você deve sair.
Você aprende a confiar em Deus. God who gives you people. Deus é o que te dá as pessoas. God who stabilizes Deus é que estabiliza as pessoas. and God who gives everything. É Deus que dá tudo o que Ele vai te dar. Ce qu'il va te donner. So he said, I recommend Então Ele you disse, to God. Il dit, je eu vous recommande encomendo-vos Put up this. a Deus. Coloca a escritura. I recommend you to God. Encomendo-vos a Deus Word of his grace. e a palavra da sua graça. Yes. Aleluia. Oh sim, I commend all my churches to God. eu encomendo todas as minhas igrejas a Deus. Todo mundo que Deus me deu, eu entrego a Deus. Et piétiné. Et qui est E toda pessoa que é removida por coisas assim não são pessoas que são les gens qui t'appartiennent ne peuvent pas pertencentes. Os teus filhos, aqueles que Deus te deu, eles nunca se movem. Nada podes mover. Mesmo que as coisas que estão a ser ditas são verdade, nada os move. Même s'il dit quelque chose, si c'est vrai ou pas, ils ne seront jamais scandalisés. Have that faith. And you are Tem going essa to be a fé. great apostle. E você vai ser um grande apóstolo. Avoir You're cette going to be a foi. great apostle. Você vai ser um grande apóstolo. Get ready to show me my video that I showed yesterday. Esteja pronto para mostrar o vídeo que eu Get ready to show me the mostrei video that I showed yesterday. ontem. I commend because that man is an apostle. Porque este homem é um apóstolo. He came to Ghana. And Ele veio ao Ghana. E você sabe que Ghana and left the church. And when ele deixou he died in Scotland, he didn't die in Ghana. Ghana e deixou a igreja. Ele não morreu no Ghana, ele morreu na Escócia. When I was a student at Legon, Quando era um estudante em Legon, ele veio para visitar. Scotland to come and visit. Ele veio da Escócia para vir visitar. Scotland. Ele já se retirou e ele foi para À Legon, mais il était en Écosse. Legon para visitar. Thank you to God. Eu encomendo-vos a Deus. Ele encomendou a igreja de Pentecostes Went away. Et il est parti. a Deus. E ele foi. Oh yes. Oh sim, That's apostolic anointing. essa é a unção apostólica Which is able to build you. que é capaz de construir-te. À vous fortifier. Stand up. I came to visit you in Georgetown. Fique em pé. Eu fui para visitar-te How na many times have you seen my face in Guyana? cidade de Geórgia. Une fois. Quantos de vocês já viu a minha cara em Guyana? Uma vez. Once. Já estive com ele uma vez. Easily go. Eu não posso facilmente ir para lá ou ir para todo mundo. But the churches there, they have several churches Eles têm várias igrejas com catedrais e edifícios in Guyana. em Guyana. And I told him. E eu disse, o que que eu disse para fazer? How many years have you been in Guyana? Quantos anos você teve em Guyana? What did I tell you to do? Told me that I should move on and Move to where? surrender. 7. Para mover para onde? Guyana. Deixa Guyana. E vai. Because I was trying to Eu estava a tentar te puxar apostolic anointing. I'm not para a trying to unção destroy the church. apostólica. Eu não estou a tentar destruir a igreja, eu estou a tentar te puxar That's apostle- para frente. that's apostle. Esse é o apóstolo. You see my face Você now. vai ver, não vai ver mais a minha face. You get scared when you are Você fica medo quando você é um pastor. Todas as pessoas, eu amo, eu cuido deles, eu falo com eles todos os dias. Você vai ver a minha cara mais. Mais il n'est pas mort. Será que a igreja não vai morrer? Si- But you see, Eu não vou vir para a igreja outra vez. L'apôtre, look at it. Mas o apóstolo coloca a escritura. je vous recommande à Eu Dieu. encomendo-vos a Deus, porque na realidade a igreja não depende de ti, depende de Deus. Ne dépend pas de toi. Então, quando o manto apostólico vem sobre ti, você percebe? É aí You now move. que você move. Guyana, E as pessoas na Guyana Et les gens en Guyane não vão nem sequer acreditar. Ele moveu? are you serious? Será que você está sério? What will happen to us? O que vai acontecer conosco? God will take care. Deus vai tomar prendra conta soin de toi. Oh yes. Ah de oui. ti. Yes. Oui. He's able to build. Sim, you. Ele é capaz. That's why you see he's able to build you up. The church will get É por isso when que you leave. é capaz de te edificar. Because you were preventing Pra- the church from Vai parecer que você estava a, não é que você estava a prevenir a igreja de crescer, mas é por causa da unção and of God himself de building Deus you. God estar a is construir. able to build Deus you. é capaz de vos So God builds edificar. the church. Donc, Deus c'est Dieu constrói qui a igreja. use you. Yeah. E C'est Dieu qui ele construit l'église. usa-te. Et il ne veut pas t'utiliser. Quand tu vas quitter, ce n'est pas parce que c'est toi qui empêchais l'église de partir, mais c'est l'onction de l'apostolat qui va faire que il dit et Dieu va vous that's construire. apostolic. Esse C'est ça, é o l'apostolique. apóstolo. Ou é o apostólico. O pastor está a morrer. Se eu sair, este é o meu escritório, essas são as minhas pessoas. Voici mon bureau, voici les membres de l'église, les fidèles. Quand je ne sais pas là, qu'est-ce qui va se passer? Oh sim, Receive this grace of God. recebe essa graça na tua vida. Don't Oh, sim. become glued. Não fique colado Ne sois pas collé a à un siège. assento. Trust God. Confie em Deus. Confiance en Dieu.
And you see, the E você truth vê, is that a verdade é que even if you don't do what I'm saying, até mesmo que você não fizer to you, it will happen. Ça o va que se passer. eu estou a dizer, vai acontecer contigo. Un jour, je ne serai pas là. I'll not be walking up and down on this carpet. Eu não vou estar, um dia eu não vou estar a andar aqui de cima para baixo. It's a matter of time. É apenas uma questão de tempo. I mean, the church has to get used to the reality. A igreja tem que estar acostumada à realidade. Depend on a person. Não pode depender de uma pessoa. You may not like to hear. Você não pode gostar de ouvir. Oh, Young Cho is não. not there anymore. Yang Cho já não está lá. Look, he used to preach Ele costumava even when a he was pregar. about 70. Até quando ele tinha mais de 70, ele estava a pregar a todo momento. Mas ele já não está lá mais. Je dis les choses comme ça, vous dites que non, vous ne pouvez pas écouter la réalité. Mais aujourd'hui, Yonggi Cho n'est pas là. Il a prêché même après 70 ans, mais aujourd'hui, il n'est pas là. What you do? O que é que você vai fazer? What you do? O que é que você vai fazer? He's talking as if he's going to die. Oh, está a falar como se ele fosse morrer. Stop being superstitious. Pare de ser supersticioso. Superstitieux. E o que é que seja? From the Bible. Eu estou a ler da Bíblia. You don't know whether you die before me. Você não sabe se você Your funeral. vai morrer antes de mim ou vou estar a oficializar o teu funeral. Faut prier pour toi-même. Ore por você mesmo. Bishops, you are welcome. Bispos, vocês são bem-vindos. Amen. Amém? Is I commend you to Je vous God. recommande. Encomendo-vos a Deus. Commending you to God. Eu encomendo-vos a Deus. My bishops are afraid of the apostolic anointing. Os meus bispos têm medo da graça apostólica. Ele está em Colégio a fazer maravilhas. Vai para lá. Ele não queria sair. Now they will say, oh yeah, God said. Agora eles vão dizer, Ah oui? Deus me Mais ça, il dit, disse. oui, c'est Dieu qui a dit. Oh. C'est Dieu qui a parlé. But when you tell them to Mas go, quando você os diz a eles para sair, eles não querem sair. Mas é natural. it's natural. É natural. I mean, you are used to, Você vê? if you Você é are acostumado. Se você é um pastor out of love for people, not out of duty. acostumado, você vai pastorear as pessoas do amor e não por causa do dever. Depois de um tempo você vai dizer a eles, eu te amo para sempre, juntos para sempre. À cause de l'amour, pas à cause de la responsabilité. Donc tu aimes tes fidèles pour toujours. Oh sim, Beautiful. C'est magnifique. lindo. That's apostolic anointing. Essa é a unção apostólica. So then, Ok. the next E verse, depois o próximo verso, verse 33. verso Paul 33. starts to remind those who forget. E Deus começou a lembrar aqueles que se esquecem. De ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Aqueles que acusam. Always people want to accuse. He came to take Porque as pessoas querem sempre acusar. Ele veio para tomar o dinheiro. Ele fez um investimento. Eu sei que ele construiu um bloco de apartamentos. Ele investiu no Dubai. Eu ouvi isto, eu ouvi aquilo. Uau! Il a acheté des maisons. C'est ça que les gens disent. So maybe Paul has invested in Dubai. Se calhar Paulo investiu no Dubai. That's why he's left now. É por isso que ele está a sair agora. Ele teve tudo aquilo que ele queria de nós e agora está a sair. Why do people talk Por que as pessoas falam very wild assim, way, de uma forma Pourquoi est-ce tão que les gens parlent comme terrível? ça, de cette manière? perverse speaking? Des paroles Falatórios perverses. perversos People after themselves. para atrair discípulos para si mesmo. I remember one night I Eu me was lembro, in Ukraine. uma noite eu estava com Benehi na Ucrânia. Having a, Nós estávamos a ter um jantar. Oui, j'étais avec Béni, on mangeait and ensemble. he was saying that E ele estava a dizer, he sees the things that people quando ele vê as coisas que as pessoas escrevem, when he looks he- quando ele olha, ele se pergunta, será que eu sou saying these things aqueles que eles estão a dizer essas coisas contra? É inacreditável. but it's a realm. Mas é um reino. Verse 34. Verso 34. 34. And 34. you know yourself how Sim, to vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, forget those who are proud, aqueles que se esquecem, aqueles que são orgulhosos, those who are ignorant. aqueles que são ignorantes, You don't know everything. você não sabe tudo. I work personally. Eu myself. trabalhei pessoalmente eu mesmo. Wow. Uau! Verse 35. Verso 35. I've showed you all these things. Tenho-vos mostrado em tudo. You all these things. Eu tenho-vos mostrado em tudo. Quando você olha a Macários, quantas coisas eu vos mostrei? Plenty. Muitas, Plenty. muitas, All right? certo? Continue. It's an amazing
I've showed you all these things. And when he Tenho, had that tenho-vos mostrado em Il tudo. il s'est mis à and genoux. prayed with Il them. priait avec eux tous. Listen to me. Écoutez-moi. There are some people here. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou If you don't com todos eles. accept Eu estou a vos dizer, se você não aceitar calling Si tu n'acceptes after a while, uma unção adiante comme un apôtre, como apóstolo, you die in your sins. depois disso você vai morrer nos seus pecados. You are under a mandate of continuous hearing. Você está sobre um mandado de ouvir contínuo. Remember this great revelation that Lembra esta grande revelação que o Dr. Paulinense deu ontem? Ouvir contínuo. you have to hear. Você não deve ouvir uma vez, você deve ouvir e ouvir e ouvir. continue d'écouter et écouter. If Se Abraham Si Abraão had only heard tivesse apenas said, go and kill ouvido, avait vá entendu, e tu vas tuer ton mate fils, o teu had put filho, aside e deixasse hearing of para o God lado again, et il ouvir de avait Deus décidé de outra ne plus vez. killed his son. Ele iria matar o seu filho por nada. Depois de matar a ele, What have you done? o que é que você fez? You said I should kill my Você disse que eu devia matar o meu filho. kill your son then, but I was about Eu vos to disse- give you another. Eu te disse que é para matar o teu filho, mas eu estava prestes a dar uma outra instrução, porque você esperou para ouvir de mim antes, mas você não esperou para ouvir nada de mim agora. Mais comme tu m'as entendu la première fois, maintenant tu ne veux plus m'entendre. Years ago, I used Anos to say atrás, my main calling was a eu costumava pensar que Il y a des o années, meu, je crois que mon appel as minhas principal principais était chamadas eram pastor but e you see, I've moved on and ensinador. I feel now that my main calling Eu is an apostle. movi e eu sinto que agora o meu maior chamado é o apostólico. Construir igrejas, ensinar pastores, inclui ensinar igrejas, mas é mais do apostólico. Mas antes eu dizia pastor, pastor e professor. Estava a seguir Fred Price, era pastor Vous voyez? e Mais ensinador. E ele também não construiu muitas igrejas. Des implantations d'église, j'ai envoyé des missionnaires. Mais je marche dans l'appel apostolique. Mais avant, je m'appelais pasteur et enseignant parce que j'avais une seule église. Many of my pastors, Muitos dos meus pastores, some of them here, e eu vejo alguns deles aqui, heard the voice of God. I want to serve God. você ouviu a voz de Deus, eu quero servir a Deus, mas para matar Isaac, Killed him. He wasn't even e supposed você to die. matou ele não era suposto nem Should have heard again. You don't morrer. keep Você hearing devia God. ouvir a Deus. Você nem sequer ouve Deus e continua a mover. Você deve continuar a ouvir a Deus e continuar a mover. Ici, avant, vous avez entendu la parole de Dieu. Il s'est dit, il faut tuer ton Isaac. You are killing Isaac for nothing. Você está a matar Isaac por nada, não era uma intenção. Donc, tu vas tuer Isaac pour rien. The tragedy of your life is A tragédia da tua vida é que você ouviu uma vez e depois de que você ouviu, acabou. Foi tudo. Você ouviu, Deus falou isso e acabou. Você está sobre um mandado de ouvir contínuo. Parce que tu as entendu Dieu au commencement, mais maintenant tu l'entends plus. Mais nous sommes sous un mandat de continuellement entendre la voix de Dieu. You've lost Isaac for Você perdeu o Isaac por nada. You've lost Isaac Você for perdeu nothing. o Isaac por nada. Isaac pour rien. Because you are so stuck about Porque what você está you tão heard. preso naquilo que você já ouviu e o que Deus te falou Tu antes. es calé à l'endroit où Dieu t'avait parlé à l'époque. What God said to you then O que Deus disse para ti antes He won't say anything to you now. não significa que Ele não vai dizer nada para ti agora. Ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te parler encore. The best people that I work with, As pessoas, when I tell as melhores pessoas com quem eu trabalho, quando eu digo algo, even especially something important, especialmente algo importante, last moment when they o último momento quando eles estão prestes a implementar, os melhores, não todos, os melhores, eles apenas verificam. Você disse que eu devia fazer isso, isso, isso. Eu estou apenas a confirmar que eu devo fazer isso. Esses são os melhores. Les meilleurs qui travaillent avec moi. Estes são os Quand je melhores. leur donne in un my experience, Na minha experiência, just estes são os checking. melhores. Apenas a verificar. E muitas das vezes, ao eles checarem ou verificarem, não faça isso. Eu vos disse, mas faça isso. Oh, eu mudei, mas há uma modificação. Et les gens les meilleurs qui travaillent avec moi, quand je leur donne des instructions, jusqu'à la fin, ils m'appellent pour vérifier. Et souvent, quand ils m'appellent, tu vois que quelque chose a été modifié. Je dis non, il ne faut plus le faire. In the realm of the spirit, No reino do those Espírito, here
Estão aqueles aqui que Deus chamou sim. Você ouviu sim. Mas ele continua a dizer coisas. Uma vez eu estava na Guiné. Dans le domaine spirituel, certaines personnes, Dieu t'a appelé, tu as dit oui, mais il y a encore des choses à te dire. E um anjo, eu estava em casa, e um anjo veio com uma garrafa, uma longa garrafa, eu me lembro. É tão claro como o dia, uma longa garrafa. E a garrafa estava cheia de óleo e era vidro. E um anjo veio ao quarto e ele disse: o Senhor disse para mim, eu estou a dar-te uma outra unção. Eu estava lá na Guiné. E a partir daquele momento, houve uma mudança. Sim. A partir daquele momento, eu nem sequer estava a orar por pessoas e elas ficavam curadas. Mas eu notei a mudança. O facto de que eu ouvi uma mensagem, eu estava a ouvir uma mensagem e uma voz veio e disse: a partir de hoje você pode ensinar. Não significa que Deus não vai falar outra vez. Quando o pastor Matthew veio ao escritório, ele disse: eu apenas quero orar contigo. Quando ele terminou de orar, ele disse: ei, eu vejo isto, e eu vejo isto, e eu vejo isto. Tenha cuidado com isto. Eram coisas grandes. Ele ouviu algo maravilhoso. Você quer que eu diga, mas eu não vou dizer. Não apenas ouça Deus uma vez, disse: Deus me pediu que é para ser um pastor. Você depois vai descobrir que Ele te chamou para ser algo diferente também. Oh sim. Um dia virá onde você vai fechar os teus olhos e você vai ver escrito. Eu espero que você não critique. Você vai ver escrituras. Você vai ver escrituras. É por isso que as pessoas têm certeza do que estão a dizer. Porque há um nível onde você vê escrito. Você vê algo a escrever no reino do Espírito. Que você ouça de Deus outra vez. Que você ouça de Deus outra vez. Que você vá para o próximo nível. E para o próximo nível. E para o próximo nível do teu ministério. Em nome de Jesus. Amém.